E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Cherry, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu les trago pra vocês aqui a minha crítica de O Mundo Depois de Nós, novo filme da Netflix aí que chegou no finalzinho de 2023 e eu trouxe a crítica pra vocês agora. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse filme, não podia deixar passar, e sobre o que ele quer dizer um pouquinho, né? Pelo menos algumas interpretações que eu tive desse filme. Então, bora parar de enrolação e vamos pra crítica! Haven't you been picking up on what's going on out there? Whatever it is, it's happening to all of us. I just want to know, what is the truth? E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal, é sério, é muito importante a gente chegar aí ao alto e avante e infinito e além, então baixa um pouco, se inscreva e deixa o seu like. São maneiras de você ajudar o canal a continuar crescendo com a sua inscrição, com o seu like, esse vídeo chegar a mais pessoas e vocês saberem as novidades aqui do canal, tanto as críticas que eu faço, análise de séries, react de trailers e outras coisinhas mais da cultura pop, beleza? Vamos falar desse filme que é bem importante, mas se você puder se tornar um padrinho ou um membro, você acaba ajudando um pouquinho mais a gente, assim, deixando aquela dica pra vocês. Esses nomes aí que aparecem no final do vídeo são pessoas que já ajudam o canal. Falando desse filme, ele é baseado num livro, né, ele tem um título em inglês que é Leave the World Behind, que é o nome do livro também, e é aí do Rumaan Alam, né, que é esse livro, e o diretor aqui é o Sam Esmail, que é o mesmo cara que é o diretor e roteirista desse filme, diga-se de passagem, né? Ele é o mesmo cara que é criador de Mr. Robot. E aí, nada melhor do que alguém que cuidou e criou de Mr. Robot para falar aí de um mundo onde o apocalipse é digital, onde o mundo, o apocalipse é a desconfiança, né? Um mundo que você não confia em ninguém, apesar de você meio que fazer isso indiretamente. E eu digo por quê? A gente confia nas pessoas de um jeito muito específico, quando a gente entrega todas as nossas informações e dados para a internet, por exemplo, para o mundo como um todo, e a gente não confia nas pessoas que batem a nossa porta. Isso é uma coisa interessante que o filme faz aqui, porque eu acho que é sobre isso que ele está falando. O Mundo Depois de Nós, ele não é só sobre os Estados Unidos, ele é muito sobre os Estados Unidos, sobre essa coisa dos Estados Unidos ser atacado por alguém, e ele pode ser qualquer um, porque, né, os caras tentaram controlar o mundo inteiro numa hora que as pessoas revidarem. Pode ser qualquer um e eles talvez não consigam identificar esse tipo de coisa. E como se faz isso numa sociedade principalmente tão bagunçada no mundo de hoje como a americana, nesse dia, né? Podia ser a nossa sociedade brasileira, mas a gente tá falando da sociedade americana aqui. Você pega uma sociedade que é quebrada, dividida, cheia de problemas sociais, divisão de renda bizarramente não certa, né? Então você tem aí pessoas ricas e pobres demais, e aí você gera uma desigualdade tanto na informação, porque algumas pessoas acabam sabendo muito mais do que outras, quanto na riqueza, quando essas pessoas têm muito mais dinheiro do que outras. E aí você gera a desconfiança entre essas pessoas com o tempo no próprio país. E aí você vem alguém de fora e alimenta essa desconfiança, é o caos perfeito aí, porque esse próprio povo vai lutar contra ele mesmo. Tudo que um outro país que quer invadir ou quer acabar com o nosso país, ou com o país, no caso aqui, os Estados Unidos, precisa. Então, a gente está falando de um mundo que é basicamente invadido. Na verdade, a gente não sabe se o mundo está sendo invadido ou se é só os Estados Unidos. O filme, a coisa mais interessante dele é que ele flerta com outros gêneros de filme, né? É um filme, sim, de crítica social, na minha modesta visão. É um filme de suspense, completamente isso, mas ele brinca também com um filme de terror, saca? Ele brinca com um filme de ficção científica, tipo uma invasão, ou tipo ataque zumbi, ou sei lá, um pós-apocalíptico diferente. Então é um filme de pós-apocalipse, né? De pós-apocalíptico, onde você não sabe o que tá acontecendo, onde você acompanha um grupo de pessoas, uma família que tá de férias, curtindo a vida, um pouco distante da sua casa, né? Não muito, mas um pouco distante da sua casa, e aonde essa família é abordada por outra família no meio da noite, que se dizem os donos da casa. E aí o diretor fala sobre preconceito, porque na primeira reação é tipo, vocês são o dono dessa casa, tipo, é uma casa muito bonita, muito maravilhosa, saca? E ao mesmo tempo, aquela coisa bate no personagem da Julia Roberts ali, como tipo, como assim vocês são os donos dessa casa que a gente tá alugando pra passar as férias? E a desconfiança vem
Tipo, porque ela não consegue aceitar esse tipo de coisa e porque ela é um personagem meio amargurado, meio desconfiado de todo mundo. E olha só o que ela faz, ela é uma publicitária que precisa entender as pessoas e que entende as pessoas e conclui que as pessoas não são boas. Basicamente, que as pessoas são egoístas e fazem coisas sem pensar, assim como ela faz boa parte do filme, né? O personagem da Julia Roberts aqui é incrível e ela tá muito bem, né? Ela faz a Amanda, que é essa mãe de família cansada, e ela precisou tirar férias, pegou a família, foi tirar férias, e quando ela fez isso, ela estava pensando numa maneira de relaxar, de curtir a vida, de se afastar das pessoas. Então, ver pessoas na casa que ela alugou para curtir as férias dela a incomodou, quanto mais pessoas que ela achou que não tinham o direito de ter aquela casa, né? Então, o filme já fala sobre isso, já fala da desconfiança, porque, cara, como assim vocês estão falando sobre isso? Não que não seja estranho pessoas chegarem na sua casa no meio da noite, mas ao qual tem todas as evidências possíveis para mostrar que aquela casa é da pessoa. Ela não consegue acreditar mesmo assim, né? Então você fala assim, tá, desconfiança então com as pessoas, porque ela não confia nas pessoas. E aí você tem o Marshall Harry, que faz o G.Age aqui, que é um personagem que se diz dono daquela casa, parece que é um cara que trabalha com o mercado financeiro, e ele fala que é o dono da casa, ele é muito cheio de, né, glamour e tal, falando com uma bela postura, pedindo para passar a noite na casa que é dele, mas que tá sendo alugada, porque aconteceu um apagão e ele precisa de algo ali para poder passar a noite, né? De um lugar confiável para passar a noite. Algo meio estranho, parece que ele tá escondendo algo. Então, no começo, a desconfiança é mútua de ambos ali, mas principalmente dos personagens que a gente já tá acompanhando ali, né? A família Stanford. E, cara, com o tempo você vai entendendo o filme, vendo que, nossa, o que tá acontecendo, né? O filme vai te dando pequenas pistas, um barulho, saca? Um avião misterioso jogando papel, que a gente acha que é um gás, mas depois é um papel. Você vê os personagens aumentando a desconfiança cada vez mais um dos outros. Você passa boa parte do filme não confiando em ninguém. E aí você vê aqui que isso é interessante. O diretor traz isso pro filme, a desconfiança. A desconfiança é tão implementada aqui, e ela é implementada do jeito que é, porque aprendemos como pessoas que não podemos confiar em outras pessoas. Se ligou? Porque isso vai fazer a gente chegar no lugar ruim. Porém, contudo e entretanto, por que a gente é assim? Saca? Da onde vem essa desconfiança toda? A gente tá falando das pessoas em si, ou a gente tá falando do ser humano, de países contra um, contra outro, de pessoas, de religiões que não confiam um no outro? É um filme que tá falando só sobre os Estados Unidos, é um filme que tá falando sobre o ser humano, na minha modesta visão, sobre o ser humano de uma maneira em geral. E essa desconfiança que a gente vai alimentando, que a gente vai cada vez mais, sabe, tornando-a maior, por mais da nossa interação com essas pessoas, a gente nunca confia nela de fato, como as duas famílias interagindo aqui. As famílias não conseguem confiar uma nas outras, né? E os casos vão se somando, coisas meio bizarras e estranhas vão acontecendo, o que aumenta a nossa imaginação e a nossa propensão de acreditar no lúdico, ou seja, numa invasão alienígena, num pós-apocalíptico qualquer, sabe? Que tá acontecendo. E a gente não tem a visão do maior. A gente sabe que parece que é algo global. Mas será que é algo global? Saca? E a gente vai criando essas teorias na nossa cabeça, porque o filme vai induzindo a gente a acreditar nessas coisas, com a sua fotografia, com o seu som estridente em diversos momentos e com essa percepção dos nossos personagens para o que está acontecendo do mundo, porque eles estão isolados e não conseguem se conectar, porque a gente depende da tecnologia para tudo, inclusive para se conectar, seja com outras pessoas, seja com o resto do mundo, para a gente saber das coisas, para a gente poder fazer as coisas, para a gente poder dirigir sem se perder, saca? Sem GPS a gente não é ninguém, sem GPS os aviões, os navios não são nada. A gente vê como a gente é frágil nesse sentido, né? Um mundo com uma tecnologia tão incrível que conecta as pessoas a afasta cada vez mais, porque a gente desconfia de todo mundo presencialmente, até confia, entre aspas, um pouco mais digitalmente, né? A gente perde por isso, a gente pede que a gente, né, seja mais conectado, então a gente pede por essa conexão online, mas não gosta dessa conexão física. Então o filme todo o tempo ele tá falando da parada da dependência da tecnologia, da dependência das pessoas que nós somos agora, o que o ser humano é agora,
saca? Dessa evolução gigante pra tecnologia, pra uma involução, tipo, de não confiar em ninguém e não saber viver mais em sociedade, em convívio com outras pessoas. Então, pra mim é muito sobre isso que o filme tá falando o tempo inteiro. A gente cria várias teorias, várias coisas, o porquê que os animais ficam tentando conversar com seres humanos ali e eles ficam afastando os animais, porque causa um assusto, um bicho inocente parando perto de você e indo perto de você, como se quisesse um carinho, como quisesse ser salvo, como quisesse ficar perto de você só, causa estranheza pra gente. Então o ser humano não pode chegar perto de outro ser humano sem causar estranheza. A gente tem essa desconfiança, assim como a gente rejeita o ser humano, os seres humanos aqui rejeitam os animais. E os animais rejeitando os animais, você pode fazer uma metáfora ali que eles estão rejeitando a natureza, o contato com o que eles deviam ter, né? E isso é muito, muito foda, assim, porque o filme ele vai entrando numa espécie de rotação ali, onde você não sabe pra onde vai essa história, se vai aparecer um grande monstro no final, se vai aparecer várias coisas, e a informação e a falta da informação também é algo que o filme debate sobre, porque para criar esse caos todo na nossa cabeça e dos personagens, é omitida bastante informação da gente e dos personagens, e isso é entregue aos poucos, e toda a informação que você recebe, tanto hoje em dia, quando a gente fala do mundo real, quanto no filme, aqui, você não consegue identificar mais se é verdade ou não. Então você começa a acreditar no que você acha que é verdade. E isso é bem perigoso, tanto no mundo real, volto a repetir, quanto dentro do filme. E os personagens vão somando isso também, cara. E não se sabe mais o que tá acontecendo. Apesar de vez em quando a gente vê um vislumbre fora do que os nossos personagens têm conhecimento, a gente também fica um pouco no escuro. Então a gente fica com o tempo todo criando essa falta de pé na realidade, a gente fica criando o abstrato, como eu tinha falado, os alienígenas ou algo desse sentido, mas na verdade o próprio personagem do G8 aqui, o personagem do Mahershala Ali, fala que, cara, a gente fica criando isso, mas na verdade teoria da conspiração e esse tipo de coisa, quando a verdade em si é muito mais simples, e o fato dela ser verdade causa até era isso, saca? Mas a gente não consegue aceitar, a gente não consegue deixar isso de lado, a nossa desconfiança e o nosso absurdismo. A gente vai pro mais absurdo possível, mas a gente consegue encarar a realidade. Nós causamos isso a nós mesmos. A gente tá falando aqui dos Estados Unidos, que causou essa guerra nele mesmo, porque é isso que o filme tá falando também, e tá falando que os seres humanos estão assim desconfiados e afastados tanto da natureza quanto deles mesmos, por conta dos próprios seres humanos. Interessantíssimo, cara, na minha modesta opinião. A Julia Roberts, já falei, que faz a Amanda, ela tá incrível no filme. O Mahershala Ali também tá incrível, ele faz o G8, né, que é o dono da casa. Ele eu amo, é um ator que eu gosto muito, é impressionante como ele tem uma elegância, como ele consegue controlar bem as emoções. A gente tem aqui o Ethan Hawke fazendo o Clay, que é o pai da família, é um cara meio inútilzão, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo é um pai de família, gente boa, legal, mas que não sabe fazer mais nada, fora ser um pai moderno, hoje em dia, sem muitas habilidades. A gente tem um personagem aqui da Mahershala, que faz a filha do G8, né, e ela é uma menina desconfiada, tão paranoica quanto o pai, ela foi ensinada a ser assim, ela precisa ser assim, e a interação dela com a Amanda ali é algo tenso, que deixa a gente tenso também, a atriz tá muito boa no papel. A Farrah McKenzie é um outro destaque também, ela aparece pouco no filme, mas o grande momento catártico do filme no final é dela, e porque ela só queria assistir a sua série, e aí esse só queria assistir a sua série, talvez seja porque só com a série ela se sinta feliz e plena, ela se importa com aquelas pessoas, ou seja, a gente também se importa com o entretenimento, né, no fim das contas, o quão entretenimento tá nas nossas vidas, o filme tá falando um pouco sobre isso, e que no final das contas, de todas as pessoas do filme, as personagens de Friends são as pessoas que ela se importa, ao qual ela tem uma verdadeira conexão. Olha que muito doido, né? E também parando pra pensar, a mídia física tem uma grande importância, né, no final desse filme. O que é uma própria contradição com o fato de ser um filme Netflix. Então, isso é maneiro. E a gente tem aqui mais um destaque rápido, que é pro Kevin Bacon, que faz um personagem daqueles malucos, teoria da conspiração ali, que por mais que seja maluco, estava certo no fim, porque o mundo pode acabar, né? Mas algo ao qual, por que isso tá acontecendo e não sei o que. Não necessariamente é um cara sábio, mas é um cara que tá preparado pra isso, porque um mundo maluco cria pessoas malucas
e talvez os mais malucos sejam os mais preparados para quando o mundo estiver doido ainda mais, de verdade, né? Então, gosto da maioria do enredo aqui, gosto do filme como um todo, ele fica ali no subliminar de algumas coisas, ele é bem explícito nessa crítica americana, nessa dependência da tecnologia, e outras ficam meio, tipo... Cara, eu acho que eu entendi, eu acho que não. E é por tudo isso que a minha nota pra esse filme aqui vai ficar com 4,5 estrelas. Eu adorei o filme, é um dos filmes mais interessantes aí da Netflix dos últimos tempos. É um filme bem feito, com uma fotografia linda, com efeitos especiais muito bons, sabe? A fotografia, as câmeras são super inventivas, o som é bem forte também, então toda a parte técnica te deixa bem imersivo, né? Deixa imersiva a experiência, te deixa dentro do filme e causa essas coisas, essas estranhezas na nossa cabeça, essa desconfiança do que é real e do que não é real. O diretor sabe muito bem o que tá fazendo, é um trabalho muito bom, gosto bastante disso. Me diz aqui o que você achou do filme, o que você achou daqui da minha crítica, das minhas teorias, quero conversar com você sobre isso. A gente se vê no próximo vídeo ou em algum outro que você não tenha visto aqui do canal. Se inscreva, deixa o like, se puder se tornar um padrinho ou um membro, é mais uma maneira, são mais algumas maneiras de você ajudar a gente aqui, beleza? Beijo na bunda, valeu, até a próxima e tchau, tchau!